Olá, estamos iniciando o FGCast, esse podcast que tem o intuito de levar conteúdo jurídico e informação de verdade. Eu me chamo Renata Fabres, sou sócia do escritório de advocacia Fabres e Gurjão e estou aqui hoje ao lado do meu sócio Felipe Gurjão e recebendo o nosso primeiro convidado, Tiago Alencar. É isso aí, eu sou o Felipe Gurjão, sócio aqui da Renata, também aqui do escritório Fabres e Gurjão, e hoje com grande honra a gente está recebendo o amigo Tiago Alencar, que está nos debutando aqui nesse mundo de podcast, né? É uma honra te receber aqui, Tiago, e vai ser um prazer ter esse bate-papo com você, essa conversa legal aí para a gente entender um pouco da sua trajetória, de quem é o Tiago, e do teu trabalho enquanto procurador. E Renata, apresenta o Tiago aí pra gente e para quem está em casa assistindo. Com certeza. Tiago Alencar Alves Pereira, procurador do Estado, advogado, professor, técnico contabilista, especialista em direito tributário, mestre em direito, membro do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, IRDA, membro do Instituto Rondoniense de Processo. Além disso, tem mais algumas coisas que não estão nesse currículo e que eu gostaria que você, Tiago, falasse para a gente, se apresentasse, falasse da sua vinda aqui para o nosso estado de Rondônia, da sua atuação profissional, e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast aqui do Fabres e Gurjão. Debutando com muita responsabilidade, então, né? Já que a gente não esperava que tivesse essa abertura comigo, então a lisonja é ainda maior. Muito obrigado de verdade. E falar um pouco, né, como você propôs da nossa vinda para Rondônia, né? Eu sou pernambucano, torcedor do Sport Clube do Recife, né? Tá lá na Série B, mas a gente vai subir, que a gente é guerreiro. E a vinda para Rondônia foi, na verdade, por acaso, né? Eu sempre quis a advocacia privada, né? Tenho como um grande mentor um tio, irmão de meu pai, que é meu padrinho, né? Paulo César Pereira Alencar, é um grande advogado no estado do Ceará. E foi quem iniciou a minha mentoria sobre a carreira jurídica, né? Eu fiz um ano de engenharia civil antes de fazer direito e nesse intervalo acabei tomando a decisão de que iria continuar os estudos para direito. Foi quando passei e cursei direito na Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Durante esses anos de faculdade, transitei entre a ideia de um possível concurso da advocacia, acabei firmando que iria ser advogado privado e fiz o curso técnico contábil, pensando em direito tributário, né? Então foi a base, o curso técnico contábil, depois a especialização pelo IBET, pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que na época tinha a coordenação, acho que do Paulo Barros Carvalho, para me firmar no direito tributário. Concluindo a universidade, tive uma conversa com o tio Paulo e a notícia não foi das melhores, né? Que os grandes escritórios estariam, né, do Sul e Sudeste descendo para o Nordeste, o que poderia levar a um certo desequilíbrio, né, no mercado da advocacia. E aí foi onde começou a minha história para Rondônia, né? Comecei a estudar para concurso, estudava em torno de 8, 10 horas por dia. Claro, né, hoje em dia se fala muito, né, nas mentorias de concursos coaches aí da vida, em hora líquida. Na minha época não tinha hora líquida, era a hora que sentava e a hora que saía da cadeira, né? Uhum. Então a gente tinha realmente uma rotina pesada de estudos, mas eu nunca deixei a advocacia de lado. Na verdade, a advocacia foi quem bancou as minhas viagens durante um tempo, né, junto, claro, com os recursos que meu pai sempre me ajudou também. Mas eu nunca abandonei. Então eu exerci a advocacia, como falei, inclusive no AB, até cobrei às vezes errado, né? A gente corre esse risco no início da advocacia. E acabei depois firmando realmente os estudos para concurso. Foi quando passei para a Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, Procuradoria do município de Teresina, e acabei vindo para cá. Honestamente, não pretendia nem fazer a prova, né? Mas aí tem uma história familiar que meu pai era para ter vindo na década de 80 para cá, meu pai é formado em veterinária, optou por não vir, por uma questão também familiar, queria ficar perto dos meus avós, e quando eu passei, ou quando saiu a prova do concurso aqui, ele falou, você vai. É até uma mensagem de Deus, né? Eu não fui, quem sabe não é você. E quando eu passei, né, com os olhos lacrimejando de felicidade e tristeza, sabendo que eu viria para tão longe, ele abraçou a ideia e realmente acabei vindo para Rondônia e aqui já estou há 10 anos, né? Na verdade, como debutante hoje,
Já estou na prévia dos meus 10 anos de Rondônia, dia 14 de dezembro agora faço 10 anos de Rondônia, da data que realmente cheguei aqui. Trouxe minha então namorada, hoje esposa, também terminou a residência aqui, né? E já tenho 2 filhos rondonienses, né? Que gostam de açaí, que gostam de farinha, que gostam de tambaqui, e aí de quem falar que não gostam disso, que da guerra, né? Então, com muita felicidade, né? Estou aí perto desses 10 anos de Rondônia, com os filhos tradicionalmente rondonienses, que adoram, amam tudo que tem em Rondônia, mas ainda consegui deixar ali um pouquinho da cultura pernambucana. Meu filho ainda fala oxi e fala arretado. Então já tá valendo. É torcedor do esporte também, ele? Eu insisto, né? Incentiva, né? Incentivo, mas aqui, né, tem um time aí que eu não posso falar, já que 87 é nosso, né? Mas há um time aí que tá concorrendo com o esporte. Entendi. Eu acho que eu ainda vou ter que levar ele no estádio umas 4 vezes para firmar esse Esporte Clube do Recife. É justo. Com certeza. Você falou que teve uma passagem em engenharia. Você falou de engenharia... Sim, a primeira universidade que eu cursei foi engenharia civil. Na época da escola, quando eu cheguei em Recife para estudar, fui estudar no primeiro ano, né? A tradição de quem é do interior, a gente vai para a capital no primeiro, segundo, terceiro ano e faz o vestibular. Então, eu sempre gostei muito da área de exatas. Né? A certeza que eu tinha é que saúde jamais. Mas exatas eu sempre gostei, eu sempre fui muito bom em física, né? Em matemática e história e geografia. Então, acabou que essa era a rotina, né? Ou era humanas ou era exatas. Acabei fazendo, porque não tinha lá em Recife direito na estadual, que é a UPE, a Universidade Estadual de Pernambuco. Só tinha as áreas de saúde e de engenharia. Acabei optando por fazer engenharia civil. Também, né, com a mentoria do irmão do meu pai, meu tio Beto, que é engenheiro civil, e me orientou falando, não, Tiago, faz engenharia, que se você fizer engenharia, você pode fazer uma especialização em administração. Você vai ganhar 2 faculdades em uma. Então, acabou que eu cursei 1 ano de engenharia, né? Graças a Deus fui muito bem, só reprovei química, tá? E desenho geométrico, né? Não posso esquecer, né? Mas o restante eu consegui passar. E aí foi uma experiência boa, né? Sim, acaba que hoje, na minha atuação, em alguns pontos eu consigo, não com a tecnicidade de quem é engenheiro formado, profissional, claro, mas eu consigo ter uma sensibilidade para entender um pouco como é que as coisas acontecem. Com certeza, principalmente por hoje você está no Departamento de Estradas e Rodagens do nosso estado, né? Essa noção que você adquiriu, por mais que num curto período, contribui aí para a sua atuação. Com certeza. Já me permite ouvir os profissionais técnicos de uma forma diferente. A gente, e aí é uma autocrítica, né? A gente que é da área do direito tem esse sentimento, às vezes, de superioridade, porque o mundo ocidental é regido por um Estado constitucional de direito, e a gente acaba, às vezes, achando um pouco acima das demais profissões, porque todas as profissões são regulamentadas pelo direito, né? A engenharia civil só exerce porque o direito permite que ela exerça, a medicina só exerce porque o direito exerce, autoriza esse exercício. Então a gente acaba, às vezes, se colocando num patamar, e isso serve de autocrítica para que a gente entenda que a nossa tecnicidade é apenas jurídica. Né? E que a gente precisa respeitar a tecnicidade dos demais profissionais que circundam o direito, né? Então, hoje, quando eu escuto o engenheiro falando, às vezes eu olho um cálculo, e aí eu tento, às vezes, fazer um cálculo, eu não vou me arriscar nesse cálculo, não dá não. Amigo, por favor, me explique esse cálculo, né? Então, acho que é muito importante a gente se colocar nessa posição de entender os limites da nossa atuação e permitir que quem é técnico também possa participar. É verdade isso. E, inclusive, essa semana eu fiz eu sou assessora jurídica do Conselho Regional de Medicina, né? E aí eu emiti um parecer também que tinha muitas informações de cálculo trabalhista. E aí um contador falou bem assim, que direito... advogado entende bem de direito, né? E a parte contábil, que são os cálculos, fica com ele, que advogado não gosta de olhar. E eu falei, com certeza, até porque assim, não adianta eu olhar, porque eu não tenho como emitir um parecer sobre aquele cálculo que ele que tem a tecnicidade que fez, né? Então, se ele está assinando e se responsabilizando por aquele cálculo, a gente faz a emissão do parecer também com bastante confiança, né? Então, as profissões, elas devem se respeitar sem adentrar cada um na tecnicidade um do outro. E isso é importante para o resultado final do serviço, né? Com certeza. Às vezes, se o cálculo puder vir com a notazinha técnica, né, explicando e tal, é até melhor, nos ajuda, né? Até nos ajuda para embasar o parecer depois. E, Thiago, você falou que passou em 3 concursos de procurador, né? E aí o que te fez escolher entre esses 3 Rondônia foi essa questão mesmo do seu pai e tal, esse sinal divino aí, foi isso? Na verdade, não, João.
Quando cheguei aqui, eu falava para todo mundo, eu sou do interior do estado de Pernambuco, né? Minha cidadezinha lá se chama Uricuri, é uma cidade a 630, 650 quilômetros de Recife. E eu sempre gostei muito de interior, né? Quando eu terminei a faculdade, para o exercício da advocacia, eu já advogava para alguns empresários, alguns sindicatos, eu já tinha também algumas conversas, então a ideia era que eu montasse meu escritório no interior do estado. Então, quando eu cheguei em Porto Velho, e isso não é uma crítica a Porto Velho, mas Porto Velho é uma capital com carinha de interior. Sim. Né? Muito aconchegante, muito gostosinha, Sim. Então isso me acolheu bastante. Né? Ainda mais porque na capital também há uma cultura mais forte do Norte e Nordeste. Né? Diferente do Sul, eu tive a oportunidade de descer para conhecer o Cone Sul, aí a gente já via a diferença das pessoas, Sim, né? sim. Não que não sejam educadas, são todas educadas, mas é normal que sejam mais fechados, é uma tradição do Sul e do Sudeste. Então eu me senti muito acolhido, né? Como no nosso concurso nós também passamos aqui muitos nordestinos, né? O Fábio Santos, que é do Piauí, a Thaís, que é da Bahia, a Marta, que é baiana, o Leonardo. Thiago Madureira, o Leonardo, o Thiago Madureira, que é cearense, o Ítalo, que é cearense, o Aguiar, que hoje é meu compadre, padrinho do Bernardo, né? Então, a gente meio que se sentiu uma grande família aqui em Rondônia e fomos muito bem recebidos pelos rondonienses, né? Por todos os colegas daqui de Rondônia. E tenho hoje essa família, né? Com os da Lazen aqui, que me receberam muito bem, o Alan, o Caetano, né? As esposas, enfim, e todos. Fui muito bem recebido aqui. Então, quando se aproximou a minha nomeação do Amazonas, embora lá a Procuradoria já esteja mais firme, né? Lá já tem prédio próprio, é outro tipo de estrutura, algo que a gente vem buscando aqui. Eu pensei muito nessa qualidade de vida que o Rondônia oferece. E aí eu tive essa ponderação de fato, né? O Hernando Simeão, que é um amigo também, que era procurador aqui, está na PGE do Amazonas, tinha 2 filhas, e aí falou, olha, aqui no Amazonas, só para ir deixar na escola é 2 horas. Para voltar, a depender da hora, só Deus sabe que hora chega em casa. E aí nós pesamos muito, né? Lá em casa a gente tem essa postura de sempre decidir juntos. Eu e Franciane, a gente conversa bastante. E aí optamos realmente por ficar aqui pelas amizades que construímos aqui em Rondônia e pela qualidade de vida. Eu acho que posso externar para todo rondoniense que quem é rondoniense sai, certamente terá muita dificuldade de convivência mesmo, porque a rotina de vida do estado de Rondônia, de Porto Velho, é muito boa, gente. Sabe, quando eu vejo alguém falar assim, eu peguei trânsito hoje, rapaz, esse trânsito nem no final de semana Recife tem. O trânsito de 7 minutos, eu cheguei 7 minutos atrasado por causa do trânsito. Exato, então a minha decisão, claro que teve esse sentimento, né, que meu pai é formado em veterinária, mas se tornou empresário, porque no Nordeste, para veterinária, o ramo é ruim. E a qualidade de vida. Então, eu posso dizer sim que teve também, Gujão, esse sentimento, mas o peso maior foi a qualidade de vida que Rondônia oferece. Entendi. E isso não tem custo para mim, que vim depois de 10 anos morando em Recife, que não aguentava mais. Né? Eu acho que Recife é muito bom para passear, mas para morar, eu mesmo não tenho a menor vontade de voltar para Recife. Entendeu? Tiago, então vamos falar aqui um pouquinho agora da sua atuação hoje no Departamento de Estradas e Rodagem, né, como procurador. E a gente queria conversar com você, a sua experiência, a sua visão de procurador do Estado, a sua visão de Estado hoje, como que está acontecendo essa questão que tanto está afetando os empresários, né, que são fornecedores, que executam obras para a administração pública e que vem sofrendo bastante os impactos financeiros da inflação, do aumento de preço do mercado. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente sobre a sua atuação profissional e também depois a gente vai conversando um pouquinho sobre essa questão do desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos. Renata e Gujão, eu tenho uma passagem em vários setores da Procuradoria. Né? Para alguns colegas, seria algo ruim, né? Pô, como é que você consegue ficar rodando de setor em setor? Pelo fato de meu pai ser empresário, eu aprendi muito cedo que é muito importante você dominar o seu negócio. Né? Quando eu saía de férias de Recife para Uricuri, e meu pai ficava, filho meu não fica de férias, só vai dormir? Não vai comigo para a empresa.
E a gente chegava lá na empresa, lógico, como filho do dono, a ideia é que eu estivesse dentro do escritório com ele, aprendendo. E ele não, você vai para a portaria. Isso como é, pai? Início, eu vou para a portaria. Vai, você vai para a portaria para tirar a tara de caminhão. O caminhão subia, eu tirava a tara e sabia quanto era que estava pesando, de fato, né, do produto que estava dentro do caminhão. E aí eu sempre ficava chateado, né, com meu pai por causa disso. E depois que eu fui ficando mais velho, ele um dia falou: filho, a gente só consegue ter sucesso se a gente conhecer todo o negócio. Porque senão você fica na mão dos outros. Então é importante que você conheça o negócio que você está. Isso eu trouxe para a minha vida profissional, sabe? Então, quando eu cheguei na procuradoria, aquele sentimento de que parece que só você trabalha, que ninguém trabalha. Ou seja, o jardim do vizinho é sempre mais verde que o seu. Na verdade, não é. Né? A gente precisa conhecer um pouco da dificuldade do próximo até para poder opinar sobre a vida do próximo. E na procuradoria eu tive esse prazer, sabe? Eu cheguei e fui lotado no gabinete da Procuradora-Geral, na época era a doutora Maria Rejane. Depois que ela saiu para o IPERON, eu ainda fiquei um tempo como procurador na Procuradoria Administrativa. Depois fui para o IPERON, e aí vem toda a expertise que eu aprendi lá no IPERON com relação a direito previdenciário, lancei livro. Saí, voltei para a Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, né? Fui para a Secretaria da Assistência Social, fui para o gabinete do Dr. Maxwell, né? E lá tive a oportunidade de passar um mês como chefe de saúde, um mês como chefe da Procuradoria das Execuções Judiciais e agora no DR. Então, quando... Só passou em lugar grande, né? Só pedrada, né? Só pedreira. IPERON, saúde, assistência social. E aí, essa experiência, eu acho que dá uma bagagem pra gente poder, às vezes, ter um pouco mais de cautela, às vezes ter um pouco mais de coragem para enfrentar determinadas dificuldades que o Estado impõe pra gente. E a minha postura como procurador, né, como advogado público na área consultiva, sempre foi um pouco diferente de alguns colegas. Não de, né, a maioria tem essa postura parecida. Por quê? Há uma ideia de que quando a gente dá parecer, a gente tem que dizer nossa opinião. Uhum. Eu já acho que a gente tem que orientar o nosso cliente. Então, quando me chega algum pedido de consulta, em regra, a minha atuação é o seguinte: olha, a primeira turma do STJ fala isso, a segunda turma fala o contrário. O senhor, gestor, pode decidir que o senhor não está cometendo qualquer erro. Há pessoas, né, que falam assim: não, você tem que optar por uma das decisões para orientar o gestor. Eu disse nada disso. Enquanto não houver pacificação do tema, eu tenho que dar viabilidade para a tomada de decisão segura. Sim. Não para impor a minha vontade na manifestação do grupo, porque aí quem está fazendo a gestão sou eu. Lógico. Não sou eu que aí você toma o lugar do gestor, né? Exatamente. Aí eu me substituo ao lugar do gestor. Então, nessa caminhada, eu já transitei entre a pessoa que realmente achava que deveria dar aquele parecer e era aquilo, para ter mais noção de que tese jurídica deve ser respeitada. E aí eu me torno um grande crítico de criminalização de tese jurídica. Sim. Então, a minha atuação é muito focada na viabilidade de política pública. Né? Uhum. É viável a política pública? Qual é os limites, qual é a possibilidade que eu tenho de análise que eu posso ajudar a política pública a ser implementada? Eu posso ajudar o gestor a não ter essa insegurança, que não é uma crítica aos órgãos de controle. Né? É natural que os órgãos de controle sejam, em regra, mais conservadores, né? Finquem na lei sempre um entendimento mais conservador, sim, mais restritivo. A advocacia pública tem, historicamente, né, esse papel de ser vanguardista, né? Seja a advocacia privada, seja a advocacia pública. Né? É o nosso papel, né? É o nosso papel. Como se diz, quem faz jurisprudência é advogado. Então é o nosso papel de buscar isso, né? A aplicação, mostrando que tem a legalidade. Exatamente. Nessa grande novela da vida aí, cada um fazendo o seu papel, né? Os controles, o dele, o advogado, né, o dele, o gestor, o seu papel também. E eu achei interessante que você falou assim, olha, a primeira turma decide assim, a segunda turma decide assado, e sem contar que dentro da turma ainda não tem uma unanimidade, exato, né? Eles ali ainda não, muitas vezes por maioria, por maioria e tudo, exato. Então óbvio que essa criminalização mesmo da tese jurídica não pode acontecer. Eu queria fazer um recorte que você falou. Eu também tive um começo profissional assim, mais ou menos parecido com o teu. Eu ficava de férias, meu pai me trazia para trabalhar aqui no escritório. E também comecei assim,
em várias funções diferentes, né? Primeiro, office boy, pegando ônibus, levando malote, fazendo as coisas, depois no financeiro, depois no caixa, depois emitindo nota fiscal, e isso, de fato, traz uma bagagem para a gente entender todo um contexto, né, futuro. Isso é muito legal. E a doutora Regiane teve uma passagem, também trabalhou com meu pai quando era advogada. Ah, que legal. Meu pai tinha um sócio, doutor Vieira, e até falecido já, uma grande pessoa, e a Regiane trabalhava com ele e tal, acabaram trabalhando no começo ali no mesmo escritório. Foi muito legal. Um tempo atrás eu fui até despachar uma questão lá no Iperon e até revi ela, porque ela me viu pequenininho, depois já me viu advogado. E aí, agora hoje, prosseguindo aí na sua atuação, como que está? Hoje a gente tem uma atuação dentro do Departamento de Estradas e Rodagem, né? A pedido, eu sou procurador-diretor da área. A pedido do Procurador-Geral, doutor Maxwell. Eu ia te perguntar isso, como é que foi esse convite para estar nessa pasta? Como é que é isso dentro da Procuradoria? Assim? Como é que escolhem? Tem um rodízio? Você que diz para onde quer ir? Ou o Procurador-Geral que, olha, eu acho que... Como é que foi para você estar lá no DR? A gente tem uma incompreensão, né, na verdade, sobre a atuação da advocacia pública, especialmente a Procuradoria do Estado, a Advocacia Geral da União. Enquanto a magistratura e o Ministério Público está bem óbvio, né, assim, na Constituição, bem claro, de que eles têm a questão da imparcialidade, inamovibilidade, a Procuradoria, né, do Estado, nós já temos diversas decisões do Supremo que é nosso papel ser parcial. Na verdade, a Procuradoria, os advogados públicos têm, por natureza, a defesa, né, a representação judicial e a consultoria da unidade federada, e nós realmente podemos ter uma atuação parcial. E aí começa essa questão da incompreensão, às vezes, de um magistrado ou de um promotor, de que, como é que você teve coragem de falar isso? Olha, eu faço tese pró-fazenda. Na dúvida, é o contrário, é pró-fazenda, né? Então, na atuação jurídica da gente, nós não temos inamovibilidade. O que a gente vem tentando construir dentro da Procuradoria, eu também sou diretor de prerrogativas da associação, é que a gente tenha, pelo menos, critérios objetivos para que haja uma abertura de vaga e que as pessoas, né, os colegas, possam escolher. Se ninguém escolher, caberia aí ao Procurador-Geral realmente tomar a decisão. Mas hoje, a decisão é do Procurador-Geral. Ele vê a necessidade, ele diz quem ele acha que é melhor para aquela vaga e faz a alotação de acordo com o critério dele, né, numa portaria. A ida para lá foi, na verdade, um bate-papo que nós tivemos, né, com relação a algumas dificuldades, né, que nós estávamos tendo com relação à autarquia em si. Havia um pedido também de trazer o colega que estava lá no DR para outra posição, que na cabeça do Procurador-Geral seria mais importante, né? Inclusive um grande profissional, o colega que estava lá, o doutor Lauro. E foi feita a sugestão do meu nome, né? Como eu estava como assessor especial do gabinete, já tinha ido para contencioso saúde, né? Para ser chefe de lá durante um mês e meio. Depois fui para a PEG. Tiago vai apagar esse fogo até a gente encontrar alguém. Então, foi mais ou menos esse caminho, né? Tanto que quando abri uma vaga na SEDUC, sondaram sendo isso. Não, calma, eu já estou bem aqui, eu não quero mais ir para a SEDUC. Daqui a pouco nem eu sei onde é que eu estou mais. E aí, realmente, fiquei no DR, né? E chegando lá, na verdade, eu não imaginava que seria tão difícil como foi o começo. Hoje eu já me sinto confortável. Quanto tempo lá já? Já são 9 meses. 9 meses. Cheguei em março, nós já estamos praticamente no final do ano, né? Quase 9 meses que eu já estou lá no DR. E o DR é uma autarquia, né? Para quem não sabe. E hoje, em termos de Estado, qual que é a proporção do DR perante as outras secretarias e autarquias, de grandeza dele? Olha, para mim, eu acho que as grandes autarquias são o Detran e o DR, né? Eu não falo do Iperon, porque o Iperon ela tem um destaque mais nesse papel de administração de fundos previdenciários, de todos os poderes e órgãos. Então, ela tem uma grandeza mais diferenciada. A atividade, né, de deles atividade, é diferente. Mas em termos de implementação política pública, nós temos duas grandes autarquias, que é o Detran e o DR, que estariam ali como se fosse uma grande CESAL e SEDUC, que são as duas secretarias de Estado, né, que
tem maior recurso, maior dificuldade de implementação de políticas públicas, Sim. pela sua grandiosidade, inclusive constitucional. Uhum. Então, assim, no DR, o volume de recurso é alto. Nós, dentro de um planejamento que já vem sendo feito pelo atual diretor-geral e o diretor-geral adjunto, a gente consegue perceber que há uma necessidade de melhoria das malhas rodoviárias, né? Pontes, estradas, grandiosas aqui. Nós temos, né, em Rondônia, o agronegócio como a grande receita estadual, né? Então, são realmente dificuldades imensas. E aí, sempre nós temos a dificuldade do inverno amazônico, a obra tem que começar no período pós-chuva, quando se aproxima da chuva, então... São 6 meses de obra, basicamente, no nosso estado, né? E os outros 6 meses de chuva. E aí traz uma dificuldade. Eu, claro, depois de 10 anos, já entendo um pouco desse inverno amazônico, mas isso traz uma dificuldade para a gente poder avaliar, tomar decisões até jurídicas, né, ali na avaliação técnico-jurídica, com relação à implementação de algumas licitações, de alguns contratos, sabe? Uhum. Mas é muito valioso. Eu me sinto hoje, na verdade, privilegiado por estar no DR. Então, viu, Thiago, e o orçamento lá é de quanto? Olha, o orçamento lá é alto, né? 500, 600 milhões de reais, ou até mais, quando a gente junta fundos, fontes, né, do Tesouro Estadual. Então, a gente começa a perceber que, na verdade, é uma autarquia grandiosa, com recursos, com obras, né, de grande vulto, né? Eu aprendi agora que asfalto é tão caro, eu não sabia que asfalto era tão caro, eu não sabia que Quanto que custa, Thiago, 1 quilômetro de asfalto, pavimentação rodoviária aí? 1 quilômetro de asfalto aí hoje, eu acho que sai 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. É muito dinheiro, né? E a gente, às vezes, não tem noção, né? A gente cobra, tem que fazer. Claro, nós temos que avançar com novas tecnologias. A gente sabe que o mercado de engenharia civil, ele diariamente, mas é difícil a gente poder, no setor público hoje, com a quantidade, com o tamanho que é o estado de Rondônia, né? Rondônia é um estado muito grande, embora tenha uma capacidade populacional pequena. Sim. Mas é um estado grande, a título como é a Bahia, né? Você olha no mapa, Rondônia e Bahia, muito parecidos ali. Então, a gente tem que investir bastante, né? Tiago, a nossa área de atuação, a gente faz bastante assim, a gente trabalha bastante com licitação, né? Representando o empresário e tudo. Às vezes, né? Não sempre, tem algumas exceções, mas às vezes a gente tem a impressão que o Estado, ele dá uma segurada, assim, né, depois que ele cita, para fazer um reajuste, para fazer um reequilíbrio, às vezes a gente tem a impressão, a gente até brinca assim, poxa, quer dizer assim, tem a maior preocupação para o Estado não quebrar, né? A gente até estava conversando antes de começar aqui, a questão do Estado quebrar, né? Do Brasil quebrar, como é que ficaria. Mas a gente tem, às vezes, a preocupação que às vezes o Estado, a União, não tem muito esse cuidado com o empresário, quem está prestando serviço ali na ponta, de se preocupar com a saúde da empresa, que gera emprego, que recolhe imposto, né? Como é que é para você essa questão, assim, lidar, né? Você falou que teve né, o seu pai era empresário, então você tem essa visão também, já sentiu a dor do outro lado de ser empresário. Como é que é para você estar nesse cargo hoje, procurador do DR, defendendo, né, sendo parcial, como você falou, mas também tendo essa outra visão assim, de justiça, de empatia mesmo com o empresário que está ali na ponta? Que pergunta difícil. Que situação para alguém que está debutando. Parcial, né? Não é, que é parcial. Isso não se faz no podcast de abertura. Gente, é um tema muito gostoso, né? Assim, e poder falar com vocês é melhor ainda, né? A gente sabe que tem 2 grandes ativistas aqui na minha frente. E conversar sobre ajustes contratuais é algo muito bom e que a gente precisa até desenvolver mais. Eu acho que a gente tem que levar isso, talvez, né, para uma discussão ampla no Instituto Rondonense de Direito Administrativo e ampliar esse debate. Mas, enfim. Talvez quanto mais a gente conversar, a gente começa a desmistificar esse assunto, né, a tirar muito o medo do gestor de fazer essas concessões, porque tem medo do controle, né, e aí só te fiz essa interrupção, mas é que realmente esse assunto ele é necessário e a gente quer muito ouvir a sua opinião. Ainda bem, Renato, que a gente não combinou. Que você falou isso, porque se eu porque eu estou criticando. Então, na verdade, existe realmente um apagão das canetas. Né?
a gente que está próximo do gestor, a gente sente que a todo momento ele vai tomar uma decisão e ele fala, caramba, se eu fizer, eu tô errado. Se eu não fizer, eu pago pela minha omissão. Sim. É um caminho ruim qualquer decisão que eu tomo. Uhum. E é difícil. Se você me perguntar hoje, Thiago, o governador do estado te convida para ser secretário, você aceita? Nunca. O Brasil é um país inseguro. Sim. O Brasil é um país de criminalização de tese jurídica. O Brasil é um país de política. Uhum. Então, a maioria das decisões que a gente encontra serão mais políticas do que jurídicas. Isso me incomoda bastante, né? Porque a gente estuda muito, né? Eu sempre me dediquei, desde quando era pequeno até hoje, eu me preocupo com a solução e com a solução segura na parte administrativa lá no DR, no estado de Rondônia. Então, assim, a gente fica... É uma decisão difícil. Mas o que é que eu geralmente atuo nessa discussão, Renato? E aí, antes de chegar no reequilíbrio econômico-financeiro, fazer só um caminho linear aqui sobre a licitação. Eu sempre fui a favor da preclusão lógica, né? Eu não. E aí eu sempre argumentava lá na Procuradoria de que a partir do momento que o edital de licitação ele é posto, publicizado para a participação dos empresários, se não houvesse a cláusula de reajuste como previsto, o primeiro passo era impugnar o edital. Então, eu sempre trabalhei muito pensando, olha, se o profissional, o fornecedor que vai participar da licitação, ele não impugna o edital, ele aceita a ausência de reajuste, mesmo que seja anual. Sim. Então, essa era uma tese que eu vinha adotando e a gente ainda não tem, na verdade, por isso que eu falo que a gente precisa conversar mais, a gente precisa debater mais, até para que o judiciário também se sinta confortável e padronize alguns entendimentos, né? A gente tem entendimento no STJ que fala da preclusão lógica, nós temos outros que não falam, mas aí quando a gente vai Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Minas, a gente começa a ver que há um entendimento já diferente no sentido, né, de que de fato deveria haver a impugnação do edital, não houve impugnação do edital, preclui o direito de discutir isso no contrato, a não ser no reajuste, ou melhor, na prorrogação de vigência do contrato, que aí o empresário não é obrigado a prorrogar o contrato. Se ele quiser prorrogar, ele vai dizer, olha, eu prorrogo, mas agora eu quero o reajuste. Sim. Então, esse ponto, eu sou muito pragmático. Eu ainda continuo tendo esse entendimento, mas já sucumbido pelo atual Procurador-Geral do Estado, que entende que não, que o empresário não pode ser prejudicado, ele participou, após um ano ele tem direito ao reajuste, mesmo que não houvesse a cláusula de reajuste lá no edital, porque o artigo 40 da Lei 866 fala que é uma cláusula obrigatória. Então haveria então um erro do Estado e assim por diante, Sim. né? Até porque só fazendo também, puxando aqui um pouquinho para o meu lado agora, com relação à preclusão, aos entendimentos de que a preclusão ela ocorre quando não há uma ilegalidade, né? E no caso, como o artigo 40, ainda falando aqui da 8666, traz quais são as obrigatoriedades do contrato, ele traz a questão de como que vai se dar essa correção. Então, eu entendo que nesse ponto, defendo aqui para os nossos clientes que não haveria preclusão por ausência do edital, né? De haver essa previsão no edital. Isso é o caminho hoje, por exemplo, adotado pelo gabinete do Procurador-Geral, e aí eu sigo, né? É outra questão que muita gente não entende. Na Procuradoria, o parecer do procurador lá na ponta só vale se tiver o aprovo do geral. Sim. Né? Nós temos um caminho dentro da Procuradoria em que a opinião da instituição ela é validada com a prova do Procurador-Geral. Claro, há exceções quando ele faz a delegação. Por exemplo, hoje lá no DR, eu só sou obrigado a submeter meus pareceres ao Procurador-Geral quando é acima de 300 salários mínimos. Abaixo de 300 salários mínimos eu posso tomar uma decisão e sigo. Mas por uma questão, inclusive, de padronização de entendimento, eu sou muito chato com relação a isso, eu acho que a gente precisa padronizar entendimento. Procurador-Geral, no momento, é o Dr. Maxwell Mota de Andrade, a partir do momento que ele fala, olha, eu avoco seu parecer porque eu não concordo com a tese jurídica adotada e essa é a tese, os outros pareceres eu sigo o entendimento dele, Sim. até por uma questão constitucional de celeridade processual, razoável duração do processo, eu não tenho um porquê, enquanto ele for Procurador-Geral, ficar batendo na tecla que eu não concordo com o Procurador-Geral, vou submeter tudo para o gabinete. Então a gente acaba tornando a administração pública ineficiente. Não é esse o nosso papel. Então, a partir do momento que o Procurador-Geral adota um entendimento, esse entendimento passa a ser adotado por mim como Procurador-Diretor da área, né? E deixo os procuradores da autarquia à vontade, né? Para quem não sabe, nós temos essa diferença. Depois de 2018, o STF decidiu que é inconstitucional procuradores em autarquias e fundações, mas quem já fez está lá,
né, e Sim. continua, no caso do DR, nós temos 6 procuradores autárquicos e eu faço a chefia da área. Então, dou total liberdade, se manifestam como querem, e aí, havendo uma dissonância do entendimento, eu avoco o parecer e faço esse alinhamento junto com o gabinete, até, né, que o procurador-geral assuma e mude o entendimento. E, de novo, né, a magistratura, o Ministério Público, advogados em geral, precisam entender esse funcionamento orgânico da Procuradoria, porque fica parecendo, poxa, mas ano passado vocês não entendiam assim, agora entendem assim. Ora, mas aí faz parte da nossa possibilidade de tese jurídica. Esse avanço de tese jurídica, eu preciso que o Poder Judiciário também alinhe, consolide o entendimento. Aí, quando há um entendimento consolidado, não tem mais o que fazer, né? Se tem súmula, né? Enfim. Mas com relação a reajuste, esse é um entendimento que eu vim adotando e que não adoto no momento, né? Devido à atuação do atual Procurador-Geral. No reequilíbrio, aí é que... E é importante aqui diferenciar, né, Tiago, que o reajuste é uma coisa e o reequilíbrio é outra coisa aqui com relação, quando é... Aí explica pra gente essa diferença aqui, o que você tem enfrentado lá especificamente dentro do DR. O reajuste é anual, né? Ele é previsto para que a gente faça a recomposição inflacionária do contrato. A gente sabe que nós vivemos um momento ainda de estabilidade inflacionária, em que pese nós estamos aí com 9%, 10% de inflação, mas o Brasil sempre transitou numa inflação de 5% a 7,5%. Então, a ideia prevista na lei é de que há necessidade de que os contratos mantenham esse equilíbrio econômico-financeiro, porque o empresário não está doando nada para o Estado. O empresário está participando e dentro da composição de preço dele está lá o lucro, que é o fim da liberdade econômica, da livre iniciativa prevista, né, na ordem econômica, lá no capítulo da ordem econômica da Constituição Federal. Não é feito ter lucro, né, Thiago? Não é sem fins lucrativos, né? É uma entidade com fins lucrativos. E como tem fins lucrativos, nós temos que entender que é o papel dela. Ela ganhou a licitação, ela apresentou menor preço, mas dentro desse menor preço tem o lucro. Então, a gente faz a recomposição inflacionária, que é o reajuste anual, após um ano de contrato, nós fazemos o reajuste. E já faz automático se o empresário pedir, não? Ou ele tem que ir lá e pedir, chegar no momento? Ou você já tem alguma coisa assim que faz automático isso? Não, o reajuste, ele é concedido automático, dentro daquela discussão sobre preclusão ou não preclusão, né? Causa contratual, chegou um ano, o direito dela tem que ser concedido, né, na minha opinião, independente do requerimento. Né? Mas as empresas não perdem tempo, né? O requerimento vem, inclusive, antes. Olha, mês que vem eu já tenho direito a reajuste, né? Já para não correr risco. No reequilíbrio, aí já é diferente. Né? No reequilíbrio, a gente fala, na verdade, uma questão de desarmonia em relação a custos e lucro. Né? Então, a gente tem uma dificuldade maior. Diferente do reajuste, que tem que ser anual, o reequilíbrio não. O reequilíbrio eu posso, com um mês de contrato, fazer essa recomposição, né, esse reequilíbrio do preço adotado, licitado, vencedor. Né? Agora temos requisitos, né? A demonstração de que houve fatos estranhos, de que vieram a causar esse impacto que era desconhecido, inclusive. Né? A gente sabe que a convenção coletiva não é razão, né? Já está decidido pelo Poder Judiciário, não é razão previsível, né? Para concessão de requerir, porque é algo previsível. Você sabe que todo ano você tem aquela convenção, aquele custo que vai aumentar. O reajuste salarial, né? Que é Isso. Então a gente nós temos algumas situações, mas na maioria das vezes são fatos imprevisíveis que vão gerar essa desarmonia no preço vencedor e que tem, por ordem constitucional, manter a proposta vigente do empresário, porque senão aí a gente teria a sucumbência do lucro e perderia a essência do fornecedor. E é a grande discussão que eu enfrento, né, hoje dentro do Departamento de Estradas e Rodagem aqui do Estado. Na verdade, pelo fato de ter muita obra e serviço, a gente tem isso com muita rotina lá e ainda enfrentamos uma pandemia durante 2 anos. Né? E como foi que chegamos a esse ponto? Aí vem também a questão de ter um procurador-geral que tem conhecimento de direito administrativo, como é o caso do Dr. Maxwell, e faço esses elogios porque realmente tenho muita admiração pelo trabalho dele. Ele é muito bom profissional, né, entende de direito administrativo. Cada procurador-geral ali tinha o seu entendimento, né, a sua atuação mais forte. E como eu sou da área consultiva, eu me sinto muito confortável de saber que o atual procurador-geral é uma pessoa que eu posso conversar sobre direito administrativo. E ele tem uma posição muito firme com relação a
essas questões de reajuste, como eu já falei, né, de reequilíbrio econômico-financeiro. Na pandemia, não era possível o empresário dizer que queria o reequilíbrio se o contrato foi feito na pandemia. Por que nós chegamos a isso? Ora, ele licitou na pandemia, o preço dele já era de pandemia. E isso foi algo que nós fomos construindo durante a dificuldade, né? Ninguém aqui, eu acho que nós que somos mais jovens, né? Ninguém passou por uma pandemia. Então, a gente descobriu mecanismos de ajuste realmente para defender o Estado e também para proteger um pouco aí os fornecedores, de modo que a gente também não tivesse uma debandada do fornecedor. Sim. E o Estado não pudesse contratar. Já então, foi muito difícil contratar durante o período pandêmico, né? Ainda mais se não chegasse a esse consenso, possivelmente não encontraria fornecedores para as emergências que surgiram. Exatamente. Então, antes da pandemia, nós fizemos um corte, né? Os contratos anteriores à pandemia, de fato, tiveram que ser reajustados com a pandemia, nós tivemos aumento de preços, mas os que foram licitados durante a pandemia não poderiam ser utilizados os argumentos de pandemia para reequilíbrio. Isso gerou um desconforto no começo. Depois nós conseguimos equilibrar, né? Conversávamos antes de começar aqui o podcast que toda mudança traz desconforto, né? Então a gente fez esse primeiro ajuste. O segundo ajuste, já no DR, é com relação aos reequilíbrios de insumos asfálticos, né? A gente sabe que boa parte dos insumos asfálticos tem dentro das suas composições subprodutos do petróleo. E a gente teve uma variação, basta olhar nas bombas, né, em todos os postos de gasolina que era R$ 2,50, R$ 2,70, paga 5, paga R$ 6 reais, né? 7, chegamos a quase o R$ 8 diesel, reais, né? Pela primeira vez, sendo mais caro do que a gasolina, eu nunca vi na minha história, né? Não vou dizer idade, que a gente vai chegando num momento que a gente não fala mais idade, se né? pensarmos que praticamente 95% do DR é movido a maquinário, a diesel, né? Exato, e os componentes, né? O CAP, os insumos né? Asfálticos, emulsão asfáltica, né? A gente tem ali componentes do petróleo. Então a gente teve uma dificuldade. Por que a gente teve uma dificuldade? Lá no Fórum Nacional de Consultorias, o FONACON faz uma assessoria ao CONPEG, né, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Estado. Nós discutimos, né, e estou lá também a pedido do Dr. Maxwell, e agradeço porque é uma experiência maravilhosa. Os colegas discutem muito e eu trouxe esse tema à tona. E aí, o que nós percebemos? Os DRs em outros estados têm uma posição diferente de Rondônia. Rondônia faz execução direta. Nos outros estados não é feita a execução direta. Tudo indireta, né? É tudo feito via contratação. Então é muito mais fácil você analisar o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato quando você licita e lá vai estar toda a composição detalhada do que vai ser feito ou não na planilha da obra, do orçamento, do que na aquisição direta. Na aquisição direta, eu não tenho a decomposição do preço. É algo que eu já mudei dentro do DR. Os editais agora para aquisição de insumos asfálticos obrigatoriamente deverão ser abertos os preços. E aí vem a dificuldade, nenhum empresário quer abrir preço. Fala, olha, preço é custo mais lucro. Você vai ter que me dizer quais são os seus custos. Quanto é que você paga de frete, quanto é que você paga da sua tributação. E eles não querem abrir o preço. A grande verdade é essa. Essa dificuldade gera uma dificuldade para análise do reequilíbrio econômico-financeiro. Você não consegue diferenciar na hora de Porque eu não sei qual é o percentual de lucro dele. O que é que diretamente está causando aquele impacto ali no desequilíbrio dele, né? Isso. Então eu não consigo avaliar qual é o lucro. Qual é o seu lucro aqui? Você apresentou um preço. Qual é o seu lucro? Se eu não digo qual é a minha margem de lucro. Porque acho que para o empresário também ele fica, mas aí eu vou abrir o meu segredo aqui, né? A minha fórmula aqui, né? Quanto que eu gasto, meio que um segredo, né? Um segredo empresarial dele, até para os concorrentes, né? Porque como tudo é público na licitação, todo mundo está vendo, sabe quanto é que é ali, o que ele, né? Qual que é o frete, como que ele faz, o que ele gasta. Então, ele, de fato, fica meio receioso, né? Pois é uma dificuldade, mas a gente entende também que, como é setor público, sim, uma das regras básicas é a publicidade, a transparência. Se submete àquelas regras, né? Tem que cumprir as regras do Estado, né? Existe ali algumas prerrogativas da Fazenda que são feitas, né? E aí a gente vai voltando para proteger a República, para proteger, né, a democracia e tal. Sim. Então a gente, querendo ou não, tem essa dificuldade. Eu falo sempre, eu sou filho de empresário, quando eu converso com meu pai, eu falo, olha, o senhor não é obrigado a participar da licitação. Se o senhor não quer abrir seu preço, simples, não participe de licitação pública. Né? O Estado está perguntando quem quer vir, mas quem quer vir tem essas regras. Por isso tem um edital. Eu concordo plenamente. Então, se você quer vir, abra, me explique, porque eu não tenho
nenhuma restrição em lhe conceder o reequilíbrio econômico-financeiro. Mas eu preciso entender em que momento houve desequilíbrio. Né? E aí é uma grande dificuldade que nós enfrentamos hoje lá no DR, eu bato forte nisso. E fiz algumas análises, inclusive cheguei a bater um papo com o Tribunal de Contas, que tem uma abertura muito boa aqui em Rondônia. Eu tenho alguma admiração com alguns conselheiros, né? Posso falar abertamente, o conselheiro Edilson, né? O Paulo Cury, grandes conselheiros. O Euler, que é um grande gentleman lá dentro que inclusive do já tribunal. foi diretor do DR, também conhece muito bem ali as especificidades daquela autarquia, né? Eu não sabia. Engenheiro. Já, também, né? eu sabia que ele era engenheiro, mas não sabia que tinha essa experiência lá do DR. Então, a gente tem conselheiros que ouvem a gente, que a gente conversa, o secretário-geral do Controle Externo, também nos ouve, a gente consegue bater. Então, a gente consegue ter um diálogo com o Tribunal de Contas aqui do Estado muito bom. E um dos pontos que eu venho insistindo é sobre a necessidade do Tribunal de Contas ter alguma manifestação, algum entendimento sobre reequilíbrio econômico-financeiro. Eu já venho trabalhando uma minuta de consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, né, para submeter essa discussão ao tribunal. E como é que eu venho fazendo essa análise, trazendo aqui para vocês? Eu cheguei analisei mais ou menos umas 12 ou 14 decisões, não me recordo bem agora, do Tribunal de Contas da União. Né? O ministro Cedras traz ali alguns debates interessantes e havia um entendimento no DR de que não há concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, porque só poderia haver essa discussão se houvesse uma diferença acima de 7,5%. Né? Usavam lá um acórdão no Tribunal de Contas com esse paradigma dos 7,5%. 7,5%. Eu fiz, gente... Que surgiu da onde, né? Não, tinha uma base, mas... É um grande erro, né? Um grande equívoco, não vou dizer erro, mas eu acho que o grande equívoco, do volume de trabalho. Às vezes você tem volume de trabalho, você não tem tempo de esmiuçar alguns acórdãos. E eu falo para todo mundo, não leia ementa, leia o voto-a-voto. Exato. É um erro, de fato, um equívoco cometido por boa parte do sistema jurídico. Não leia a manchete, né? Não leia a manchete, né? Leia a reportagem inteira, né? A manchete, ele só é para chamar sua atenção. Né? E essa é uma discussão, inclusive, no Poder Judiciário. Quem vai fazer a ementa do acórdão? Sim. É o voto vencedor? Mas peraí, o voto vencedor tem uma composição de outros votos dentro do colegiado. Então, é igual no Tribunal de Contas da União. Eu tive essa curiosidade de olhar. Na época da decisão, 7,5% era o índice inflacionário brasileiro. A discussão foi, olha, quando o valor ele transita ali dentro do índice inflacionário, eu não tenho como falar em desequilíbrio, porque é um índice inflacionário. Todo brasileiro está submetido quando vai comprar um pão, vai comprar um carro, vai comprar qualquer coisa ao índice inflacionário. Ele é a inflação. Quando eu saio desse índice inflacionário, eu começo a ter uma discussão, uma dúvida. Foi o que eu fiz lá no DR. Eu falei, olha, vamos lá. Qual é a inflação hoje? É 10%? Então, dentro da inflação, eu não discuto qualquer tipo de reajuste. Agora, saiu desse índice inflacionário, eu acredito realmente que a gente começa a ter um desequilíbrio. Né? Então, as minhas manifestações são nesse sentido, de que o empresário traga, né, as notas e traga o cálculo que ele entende de desequilíbrio, e aí quando chega a 20%, 30%, 40%, a gente se manifesta de que, olha, há aparentemente um desequilíbrio, né, submeto a equipe técnica para avaliar esse desequilíbrio das notas, e nós temos o decreto que impõe isso, e aí é a grande questão do Fonacon de poder conversar com os colegas, né? No estado de Santa Catarina existe uma portaria que fala que até 30% seria baixo impacto. Né? Uma portaria que eu até já mandei para a Renata Fabres. Sim. Né? A gente compartilha de vez em quando algum conteúdo nesse sentido. É muito bom conversar. Eu acho que a gente constrói e solidifica entendimentos quando a gente começa a entender o outro. Sim. Então, ouvir os dois lados é muito importante para que a gente até tenha uma tese jurídica que seja mais justa, né? Não seja corporativista. Sim. A gente tem que tomar cuidado com esse corporativismo. Exato. Então, lá eu adoto esse entendimento. Olha, eu vejo o índice inflacionário. Se houve um avanço de preço além do índice inflacionário, eu já começo a analisar se o risco ele é baixo, o impacto é baixo, se o impacto é médio, se o impacto é alto. Em Santa Catarina, através dessa portaria, a gente só tem um impacto alto acima de 80%. Né? Então, é diferente porque lá nós temos contratação. Aqui nós temos aquisição de insumos. Então, essa é a grande discussão. E que eu queria até ouvir o entendimento também de vocês, porque eu acho que vale a pena a gente discutir se dentro do índice inflacionário
vai ter direito a reequilíbrio? Não seria o caso de aguardar o reajuste? Enfim, é uma discussão muito boa dentro do direito administrativo. Com certeza. Bom, Thiago, até com relação agora a essa provocação para a gente já conversou superficial sobre esse assunto, né? E eu entendo que quando você faz o reajuste, você tem os índices que são aplicados, né, ali, os índices setoriais, né, que são aplicados e que eles visam a corrigir a inflação, a deflação daqueles itens que foram compostos pela planilha. Só que, além da correção, muitas vezes esses empresários que estão ali executando serviços, obras para administração, ele ainda sofre o impacto no mercado que é da variação do preço, ou seja, eu sofri a inflação aqui, vamos supor, arredondando 10%, que está sendo corrigido pelo índice, mas eu ainda tenho o impacto do aumento do preço no mercado. Mas quando eu corrijo só a inflação, eu penso que a questão do impacto financeiro ela não foi corrigida. E aí sim é preciso cruzar esses dados de reajuste com o aumento no mercado de trabalho para que, de fato, o empresário ele tenha a sua proposta mantido o equilíbrio econômico-financeiro. É uma fórmula que não é fácil de fazer, é uma fórmula extremamente complexa e penso eu que talvez isso seja o grande problema que a gente vê na administração, de não haver realmente uma concessão que é justa para os dois lados, né? E a minha impressão, por estar do lado de cada empresário, é que quem anda sofrendo um pouquinho mais com isso é o empresário que está ali executando, né? Porque, como você falou, né, o índice inflacionário ele tem lá uma cesta com vários itens, né? Ele faz uma média e vai dizer quanto que foi o item inflacionário. Mas, às vezes, o insumo da matéria-prima que ele vende para o DR, a matéria-prima ali para a produção do insumo que ele vende para o DR, ela, naquela cesta, às vezes, ela tem um peso muito maior. Né? Às vezes, o petróleo vai ter um peso ali de 20%, 30% para aumentar a inflação. Então, às vezes, você usa uma média, mas, às vezes, é o insumo para a produção ali daquele produto que pesa mais. Então, assim, às vezes só esse critério pode ser um pouco injusto, né? É isso que a gente defende um pouquinho. Mas, de fato, como a Renata falou, é algo muito complexo para você chegar, né, nessa equação. Até porque tem um cálculo econômico. Né? Exato. Sim. E tem alguns contratos que a gente observa que, quando eu vejo os contratos que tem essa cláusula, isso já me dói. E me dói muito mais por não ter visto o empresário impugnando o edital. Porque todos os clientes eu falo, por que não impugnou o edital? Mas eles não querem impugnar para não causar na cabeça deles aquelas rusgas com comissões de licitação, que parecer que eu sou a empresa chata que todos os editais impugnam. Ou vai muito além disso. Ele está com tanta pressa de começar a executar logo uma obra, de começar a receber, que ele não quer impugnar, porque ele sabe que muitas vezes impugnar atrasa um pouquinho a conclusão do processo, né? Mas tem uma cláusula que sempre quando eu vejo ela me dói, ela me parte o coração, que é o reajuste só vai ser concedido quando o atraso ao cronograma físico-financeiro não for imputado à empresa e que não for justificável, né? E o que a gente vê muito na prática, Thiago, um atraso, eu tenho um cronograma físico-financeiro que foi licitado, que foi aprovado e que eu estou seguindo. Só que durante a execução da obra, a gente sabe que ocorre muitas situações novas que não foram previstas no projeto básico, no projeto executivo, que leva à necessidade de fazer, por exemplo, aditivos de serviço, né, e, consequentemente, aditivos de prazo. E todas essas análises, para chegar até um termo aditivo ser de fato assinado, ela prescinde de uma análise técnica, análise jurídica, que sabemos que não é célere como deveria ser. E elas, muitas vezes, demoram mais de que 6 meses, que eu já via, ou algumas até anos. E aí alterou o cronograma físico-financeiro, que foi aquele prazo inicialmente previsto no contrato, só que quando chega lá aos 12 meses, a empresa pede a concessão do reajuste normalmente, e aqui até eu acho que a regra do que eu já via tem sido negar o reajuste, porque está sendo sempre imputável à empresa a culpa pelo atraso ao cronograma. Só que não foi ela que elaborou os projetos, não é ela que demora na tramitação da análise desses documentos, mas porque foi ela que levou o problema e ela está aguardando, ela sofre com isso e a ela é imputado esse atraso e não é concedido o reajuste.
E aí eu sinto essa grande dor pelos empresários. E a gente tenta reverter alguns desses quadros, mas eu queria ver um pouquinho aí a sua opinião para a gente já caminhar aqui também para as nossas considerações finais. Aí a minha opinião é assim, como é bom o RDC contratação integrada, né? A gente só apresenta um projeto e fala, empresário, vai lá, assuma se der problema, risco, a matriz de risco é sua, né? O projeto tem que estar de acordo com o projeto, né? E aí toca a obra. Então, assim, de fato, Renata, eu entendo essa dificuldade do empresário. Eu acho que hoje a gente já vem trabalhando em soluções mais brandas, né? Porque não é interesse do Estado afastar o setor privado. Até porque o setor privado ele tem esse papel, sim, que diferenciado, né? O setor público não é um setor inovador, a verdade é essa, é o setor privado que inova. Então a gente vem trabalhando para poder reduzir essa dor, né, do setor privado e que a gente possa, na verdade, ter um trânsito, uma parceria de fato mais justa, mais equilibrada do setor público e setor privado. Uhum. Até porque quando não é concedido o reajuste ou reequilíbrio, ou entre outras análises que prescindem um contrato administrativo, que são muitas, né, Thiago? A empresa, a gente já sabe que para ela ganhar a licitação, e está cada dia mais assim, elas têm dado descontos homéricos, né? A gente tem visto empresas dando 30%, 40%, 50% de desconto para poder ganhar uma licitação. E aí, a partir do momento que ela tem a assinatura do contrato, vem os impactos financeiros e aí ela não consegue suportar aquilo dali, aquele preço que foi inicialmente proposto. E aí ela pede, às vezes é negado, e aí o que acontece? Ela, para não sofrer penalidades, ela até continua executando, mas como que ela executa? A qualidade como que é? Então, assim, quem acaba sofrendo quando essas análises elas são negadas, lógico que se forem negadas dentro da legalidade, não estou falando que deve ser dado sem realmente haver o direito, mas quem sofre somos nós, sociedade, que vamos pegar um serviço que não vai durar, não vai ter a vida útil como deveria ter. E aí eu faço só uma parte, Renata, da importância de uma assessoria jurídica. Uhum. Com todo respeito ao empresário que participa de uma licitação e concede 30% de desconto. Mas ele está errado. Concordo. Tá. Sabe? Porque assim, você concedeu 30% de desconto e eu sou um procurador muito chato. Eu não autorizo, juridicamente falando, uma renovação contratual sem que seja demonstrada a vantajosidade da manutenção do contrato. Sim. Então, há um erro dos empresários. Porque quando eu faço um termo de renovação de vigência daquele contrato, eu estou relicitando. A verdade é essa. Sim. Que a lei de licitações fala que eu tenho que manter todas as habilitações, né, toda a regularidade fiscal, que eu tenho que manter as condições previstas lá no procedimento licitatório. Então, quando chega para mim um pedido de prorrogação de contrato, eu falo, ok, veja se o preço ainda é vantajoso. Por quê? O empresário fala, não, lá no termo aditivo, eu vou tirar o meu atraso. Uhum. Como se ele dissesse assim, agora que eu estou com o contrato é meu. E não é dele. Então, eu acho que o empresário precisa estar bem assessorado. Nós temos um problema grave no Brasil, que é achar que advogado é custo. Exatamente. E advogado não é custo. Né? Na verdade, cada um no seu quadrado. Né? Do mesmo jeito que nós pagamos pelas mercadorias que estão aí, vários produtos com 100%, 200%, 300% de lucro, nós pagamos. E eu não estou dizendo que o empresário está errado de ter 100% de lucro, 500% de lucro. Agora, tem que entender que médico tem preço, advogado tem preço. Sim. E que uma assessoria jurídica decente vai fazer ele entender que não vale a pena entrar numa licitação para estar dando 30% de desconto. Porque se pegar eu pela frente, ele não vai ter sossego. Porque eu não vou dar, a lei está dizendo, entendeu? Está falando lá que você está errado, você tem que demonstrar isso. E aí, quando chega na hora da renovação do contrato, vai querer mudar a cláusula contratual, eu já bato logo em cima. Porque se mudar o contrato, por que não mudou lá atrás? Para o fornecedor que estava participando da licitação dizer, opa, se fosse esse contrato, eu teria participado. Para mim já frustra, inclusive, a licitação. Sim. Né? Então, enfim, é só para poder renovar a importância de você ter pessoas capacitadas para poder disputar uma licitação. Então, o empresário tem que deixar de ser aventureiro. O empresariado brasileiro, e aí eu não falo todos, porque existem empresários profissionais, mas boa parte do empresário brasileiro é empresa familiar, que se aventura. Perfeito. E acaba quebrando a cara. Exatamente isso. Entendeu? Eu falo isso para meu pai. Meu pai tem 30 anos de empresariado e eu falo para ele, não pode mais ser aventureiro.
participar de licitações. A era do amadorismo, né? Amadorismo. E principalmente para prestar serviço e fornecer produto para administração pública. O cara tem que estar alinhado, tem que estar com o balanço dele em dia, tem que ser organizado, senão. Hein, Gurjão, vai quantas tomar vezes fogo. eu vejo empresário que fala assim: não me pagou, vou suspender a obra. Eu digo, você sabia que tem que ficar com 90 dias ela funcionando? Exatamente. Como é 90 dias? Se você fizer, se parar, não sabia. Pois é, se tivesse uma assessoria, você saberia disso. Né? Enfim. A gente costuma falar, a nova lei de licitações, inclusive, trouxe isso muito forte, né? A necessidade do planejamento das contratações. E eu sempre faço, a gente produz o conteúdo jurídico para o empresário. E eu falo o seguinte: tem que ter, o empresário que vai participar de licitações, além dele observar se de fato a administração ela planejou adequadamente aquela licitação, ele também tem que planejar a sua empresa para poder participar de uma licitação corretamente e ter estratégia, porque a única estratégia que a gente observa da maioria das empresas é trabalhar com preço, mas tem estratégias muito boas que a gente pode, de fato, uma assessoria jurídica pode contribuir para um resultado positivo. Perfeito. E aí, vamos... Eu acho que a gente caminha pro final, né? O Thiago além de todo esse currículo extenso que a gente falou aqui do Thiago, ele é um craque no direito previdenciário, né? Tem obra já nesse sentido. Noções do regime próprio de previdência social, como a passagem dele pelo IPERON, como ele falou que trouxe toda essa bagagem, o livro do Thiago Alencar Alves Pereira, que foi um presente para o nosso escritório. E ele tá com uma programação de cursos aí, de mentoria, né, Thiago? Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Esse pessoal, projeto do livro era um projeto que deveria ter saído há uns 5 anos atrás. Ele adormeceu, né? E pós-mestrado ele ressurgiu, né? Desse espírito acadêmico do mestrado. E a ideia era trazer um debate de tese jurídica, né? O livro ele é de regime próprio, mas é uma análise das teses jurídicas, caminhando nessa proposta minha de tomar cuidado com criminalização de tese jurídica, né? E aí dele surgiu algumas oportunidades, eu tive alguns contatos de pessoas que, e aí, quando é que você vai lançar um curso? Regime próprio não tem ninguém no mercado, são pouquíssimas as pessoas que atuam com previdência de servidor, e enfim. Disso saiu aí o meu engajamento de lançar alguns cursos realmente de direito previdenciário, né, de aposentadoria de regime próprio geral e alguns específicos. Então, a aposentadoria do médico, né, servidor público, aposentadoria do policial civil, aposentadoria do militar, né, do agente, né, do policial penal agora, que não é mais agente administrativo. E aí a gente já vem trabalhando nesses cursos e trabalhando também na possibilidade de uma pasta de mentorias, que aí seria algo mais individualizado, um escritório de advocacia, como se fosse um stream, né? Já que a moda é stream, me deram, né, essa assessoria digital que vem trabalhando comigo hoje, me deu a ideia de talvez no futuro ter aí um stream, uma mentoria específica, que a pessoa vai lá, paga um valor e vai ter a possibilidade de tirar algumas dúvidas comigo de processos da vida real. Legal. Então, a gente está trabalhando para isso. A ideia é que janeiro ou fevereiro, no mais tardar, sejam lançados esses cursos e essas mentorias. Tiago, e quem quer te encontrar nas redes sociais para poder entender um pouquinho mais de todos esses direitos que conversamos aqui, um pouco do direito administrativo, direito previdenciário, entre muitos outros conteúdos que você posta na sua rede social e que contribui bastante aí com nossos formação de entendimento, né? Já que você é um formador, ajuda a formar opiniões, fala aí pra gente quais são as redes sociais. Aí eu vou deixar a bondade da Renata, né? Isso aqui é amiga, né? Twitter e Instagram é o @ptiagoalencar, né? Tiago com TH. E agora com o meu site também, né? O www.ptiagoalencar.com. Lá eu trago alguns artigos que eu vou publicando, batendo um papo, tanto de direito previdenciário como de direito administrativo, né? A chamada é que vem comigo que eu ajudo você em direito administrativo e previdenciário. O marketing digital é demais. Legal. Mas um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? A gente já vem caminhando aqui para os finalmente. Quero apenas consignar mais uma vez a minha admiração por você, Renata, por você, Gurjão, né? São jovens e expoentes da advocacia rondoniense e que eu tenho o prazer de poder ter no dia a dia de Rondônia, e é uma felicidade muito grande para mim, é um presente que Rondônia me deu. Muito obrigado. Tiago, a gente que agradece, saiba que o nosso pensamento sobre você é o mesmo, é uma pessoa que veio para o nosso estado com certeza para poder somar,
para poder elevar o entendimento do nosso Estado, atuando na Procuradoria, assim como esses diversos nomes que foram citados aqui, que realmente modificou, eu tenho certeza que melhorou o funcionamento das atividades da administração pública, e você é uma dessas pessoas que vieram para poder somar. Muito feliz de estar com você no Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, com essas discussões que nós desenvolvemos ali, eventualmente nos nossos encontros, nas nossas reuniões, congressos, e também como amigo, muito feliz de tê-lo aqui, iniciando essa série de podcasts para o FGCast, e eu espero que a gente tenha aqui novamente a sua presença, porque esse assunto ele dá pano para manga e a gente tem muito mais a falar. Então, hoje, muita gratidão por estar aqui. Obrigado. Thiago, eu também, assim, a admiração é recíproca. Fiquei muito feliz, assim, da nossa conversa, do nosso bate-papo. Queria ter mais tempo, eu tinha um monte de outras coisas para te perguntar. Umas questões, assim, com relação a licitar em preço global e depois pagar em preço unitário. A gente também tem umas questões assim. Queria te perguntar, Thiago, com essas manifestações, essas pontes que estão quebrando, queimando, e aí o DR está tendo muito prejuízo com isso, qual que é o impacto financeiro do orçamento? Queria te perguntar umas coisas assim, mas a gente deixa para uma próxima conversa. E só te agradecer mesmo, né? Você é um cara que é sincero, é autêntico, é original, tem opinião, e a gente se sente muito à vontade sempre em conversar com você, sabe? E muito agradecido mesmo por ter aceitado o nosso convite. A casa está aberta aqui para você, sempre que quiser vir, divulgar alguma coisa. É um prazer, como a Renata falou, estar com você lá no Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. A gente em breve está lançando uma pós, né, que você é coordenador, junto com a Faculdade Católica. E vai ser uma pós excelente também para aquele gestor público, né, para quem está ali à frente da pasta, para os assessores, né, Direito Administrativo e Gestão, não é isso? Isso, MBA de Direito Administrativo, Gestão Pública e Auditoria. E vai poder casar a teoria e a prática. Na verdade, temos todos aqui como professores, né? A Renata, o Gurjão e tantas outras autoridades da área jurídica que vão trazer a teoria, mas com a prática, né? Então, vai ser bem diferenciado e eu acho que vai ser o maior curso, a maior referência de curso hoje de gestão pública no estado de Rondônia, com toda certeza. Com certeza. Então, isso. Curta a gente nas redes sociais, comece a seguir o FGCast e até o próximo.